Em vários arcos de One Piece, o Luffy já foi um libertador. Mesmo amando os heróis, mas preferindo não ser um porque os heróis dividem a carne, Luffy conseguiu salvar vários povos e reinos de suas prisões, de criminosos como Crocodile, de falsos reis como Doflamingo e de superditadores, como Kaido. Mas mesmo libertando as pessoas, até o Luffy já foi preso em alguns momentos, seja por uma organização, pelos vilões, durante as batalhas ou até por burrice mesmo. Nesse vídeo vou mostrar todas as vezes que o Luffy acabou aprisionado, uma lista completa pela obra de One Piece. Preso em Orange Town. A primeira prisão, meio que oficial durante o arco de East Blue, foi já em Orange Town, onde Luffy foi amarrado pela Nami e depois entregue ao Bug. O Luffy ficou preso em uma pequena jaula, depois foi carregado por Zoro, e mais tarde, mesmo com a Nami lhe devolvendo a chave, Chow Chow, um cachorro em sua frente, a engoliu, assim deixando o Luffy pé da vida. Então aqui o Luffy acabou sendo enganado e amarrado pela Nami, e depois preso pelo Bug e tripulação. Preso em Log Town. Na cidade natal do Rei dos Piratas, o Luffy foi preso e, mais uma vez, por Bug. A tripulação de Bug, incluindo Kabad e a nova membra Álvida, cercaram o Luffy, e o mesmo acabou numa prisão de madeira. No mesmo local, o Luffy foi sentenciado à morte pelo próprio Bug, e quando ele praticamente aceitou o seu destino, se despedindo da tripulação, caiu um grande raio que destruiu a plataforma. Bug foi derrotado e o Luffy acabou libertado. Preso em Alabasta. Chegando no cassino de Crocodile, Luffy e o pessoal foram perseguidos por Smoker. Ambos acabaram num corredor sem saída, que no fim era uma armadilha. Todos caíram numa grande gaiola do Crocodile, toda feita de Kairoseki, o que deixou o Luffy incapacitado, Zoro que não conseguia cortar a jaula, Nami, Usopp presos, Smoker que não podia fazer muita coisa, e no fim todos foram salvos pelo grande Mr. Prince, também com uma chave de cera feita por Mr. Tree. Preso pela CP9. Durante o resgate da Robin, ainda na cidade de Water 7, Luffy dá de cara com agentes disfarçados, na presença de Paulie. O Luffy acaba se esquivando rapidamente de um ataque Rokushiki, mas, no instante seguinte, é preso pelo outro agente, com várias argolas em todo o seu corpo. Tanto Luffy como Paulie ficaram presos por um tempo, mas, com muito esforço e com a ajuda do seu corpo de borracha, Luffy e Paulie se libertaram. Preso entre edifícios. Após perder brutalmente para Rob Lucci e voar para longe da sala, longe da Robin e Iceberg, Luffy acaba preso entre dois gigantescos edifícios. Foi preciso a Nami prestar atenção de muito longe para achá-lo e chegar no local para falar as verdadeiras intenções da Robin. Com isso, e diante a pressão da grande Aqua Laguna chegando, Luffy recebeu motivação, força e quebrou na marra os grandes prédios em que estava preso. Fora esse grande feito de força, até a Nami ficou indignada com ele, por toda a confusão rolando, a Robin sendo levada e o Luffy simplesmente preso. Preso num local totalmente aleatório, um fim de mundo. Mais aleatório que isso, só o Zoro nessa chaminé. Preso em Amazon Lily. Quando lançado por Kuma de Sabaody e separado de sua própria tripulação, Luffy chegou em Amazon Lily e acabou consumindo vários cogumelos de corpo, por causa da fome, e assim ficou paralisado. As Amazonas lhe acharam, lhe deram banho, mas quando elas descobriram que este se tratava de um homem, que é proibido na Ilha das Mulheres, Luffy foi preso temporariamente em uma cela, sem roupas. Ele recebeu seu chapéu de palha de volta, e roupas novas feitas pelas Amazonas. Por não ser roupas nada másculas para ele, isso o acabou irritando, e no fim criou-se uma confusão pela ilha. Preso em Impel Down. Entrando escondido na maior prisão do mundo, numa hora o Luffy acabou enfrentando o Magellan, que na época era o diretor de Impel Down. Depois de envenenado e completamente banhado, imobilizado e asfixiado por conta do veneno, Luffy foi levado preso para o nível 5. Se não fosse Betham, o bom Clay para libertá-lo em nome da amizade, Luffy teria morrido em Impel Down. Logo no nível 5, uma ala de um congelador gigante, sendo tão frio que até a pele dos prisioneiros ardem e queimam, chegam a congelar até a morte. Além disso, era questão de tempo porque Luffy estava inteiramente acabado. Preso em Punk Hazard.
Após Luffy ser derrotado por Caesar, Law por Vergo e outros também pelos vilões, Luffy acabou sendo amarrado por algema de Kairoseki e aprisionado em uma cela. O Luffy acordou, preso junto a Smoker, Tashigi, Robin, Franky, e todos conseguiram escapar. Graças a Franky, que cobriu os Dendemushis criando um incêndio, e ao Trafalgar Law, que desde o início havia trocado suas correntes, assim se libertando e liberando os outros. Preso pela gaiola. Bom, aqui não foi só o Luffy. Basicamente, o país inteiro foi preso pela gaiola. Uma grande gaiola feita por Doflamingo de fios super resistentes, prendendo não só o Luffy, como Zoro, Robin, o Usopp, os diversos gladiadores, toda a raça Tontata, gigantes, marinheiros, até o almirante Fugitora. E para acessar essa forte gaiola, que circundou e estava se fechando por todo o país, foi preciso Luffy derrotar de vez o Doflamingo, que com um soco de sua Gear Force o enviou através de várias cidades. Assim, a gaiola encerrou e Luffy, junto a todos, foram libertados. Preso em um livro. Em Wall Cake, durante a batalha contra um grande exército de filhos da Big Mom, Luffy acabou confrontando Mondor e, no fim, tanto ele como a Nami foram presos em uma página de um livro, ficando incapacitado de sair por conta da dimensão do livro, além do prego indestrutível que o segurava. Aqui foi preciso a ajuda de Jinbe para libertá-lo, que queimou o livro e enfraqueceu os poderes da fruta. O prego foi desfeito, o livro foi destruído, e Luffy e Nami ficaram livres. Preso em Udon. Das últimas prisões oficiais de Luffy, ele foi preso na mineração de Udon, no país de Wano. Depois de enfrentar pela primeira vez o Kaido, Luffy tomou só um golpe e desmaiou completamente. Após isso, Kaido ordenou que o levasse para a mina de Udon, onde lá o Luffy ficou preso por alguns dias, junto ao Eustace Kid. Luffy chegou até a ser envenenado nesse lugar, ficando entre a vida e a morte. Mas com a ajuda de Chopper, ele foi curado. Acabou se recuperando, melhorando a sua força, fortalecendo o seu haki com o mestre Hyogoro, e junto de alguns bainhas conseguiu sair da prisão de Udon. Se reuniu com os samurais, tripulação, para se prepararem para a guerra de Onigashima. Como visto, Luffy foi preso várias vezes em One Piece, durante vários arcos e sagas. Mas ainda temos vários outros tipos de prisões. Teve tantas outras formas que o Luffy acabou preso em estabelecimento, preso a algo, ou preso pela própria tripulação. Enfim, aqui vou listar todas elas. Na infância, Luffy foi preso pelo próprio avô. Garp já o jogou várias vezes em florestas, ravinas, por dias e noites. Já foi preso pelo Ace e o Sabo, onde cogitaram silenciar para sempre o Luffy, ou seja, matá-lo. Mas o Luffy acabou fazendo escândalo, e assim eles desistiram. Ainda na infância, o Luffy já foi capturado por Porcheme. Esse bandido queria porque queria saber sobre a localização do Ace, pois o mesmo havia roubado seus tesouros. Mas Luffy, mesmo esmurrado várias e várias vezes por um soco de ferro, de espinhos, se recusava a trair o seu amigo, e mais tarde acabou sendo salvo pelo Ace e também por Sabo. Por último, quando criança também, mais uma vez foi feito de refém por um bandido, sendo esse o Higuma, da história clássica do início de One Piece, onde prendeu o Luffy num barco e, para salvá-lo de um rei do mar, Shanks precisou sacrificar o seu braço esquerdo. Já com 17 anos, o Luffy estava preso em um barril no início de One Piece, pois seu bote acabou sendo furado, a água do mar começou a entrar, e este teve a ideia de se prender em um barril, que foi resgatado pelos piratas ao vida. A seguir, ele quase fica preso por um ano inteiro trabalhando como garçom de um restaurante, por ter quebrado o telhado do Zeff e não ter dinheiro para pagar. E bom, aqui já sabemos que mesmo de garçom o Luffy ia falir o estabelecimento. Fazia nada, ia rir com os clientes, comia a comida que era para ser enviada para as mesas, lavava pratos e quebrava os mesmos pratos, furava horário, matava trabalho. Dá certo não, o Zeff ia matar esse cara. Luffy já ficou preso no fundo de uma grande piscina, do Arlong Park, onde tiveram que esticar a sua cabeça até a superfície para ele respirar, e esticaram. Não foi preso, mas ficou preso a uma fervente bola de ouro, modelada a partir da alta temperatura gerada pela grande carga elétrica de Enel, onde Luffy o derrotou utilizando o mesmo objeto para socá-lo. Já foi preso a uma maca numa sala por Ivankov em Impel Down, para receber os hormônios e se recuperar do efeito do veneno.
já decidiu ficar voluntariamente numa ilha por 2 anos inteiros para poder treinar com o Rayleigh e ficar mais forte, melhorando suas marchas e aprendendo sobre hakis. Já ficou preso meio que indiretamente no Coliseu de Dressrosa, visto que naquela arena os perdedores não saem do local e em vez disso é transformado em brinquedo, ou seja, Luffy era obrigado a vencer todos os rounds para sobreviver, mesmo sem saber, e mais uma vez decidiu ficar preso voluntariamente, sendo essa vez no Mirror World. Luffy capturou Brulé e levou Katakuri para o mundo dos espelhos, assim liberando o seu bando e o navio, e o Luffy ainda quebrou o próprio espelho por onde entrou, assim se auto-sabotando naquela dimensão, até derrotar o seu oponente. Por último, recentemente no anime, o Luffy foi preso pela Nami. Saindo de Wano, Kid provocou o Luffy e o Law porque eles iriam descer do país através de um porto, meio que os provocando porque eles iam descer da forma safe, aquela forma segura, né? Sem se arriscar pela queda. Assim, o Luffy tomou o leme do navio e decidiu avançar em frente à grande cachoeira do país, colocando todos em risco. Aqui o Luffy simplesmente aceitou, foi preso numa pequena gaiola, ficou sem comer, se falasse uma palavra era esmurrado mais uma vez, até o Jinbe, que tentou ajudá-lo, tomou o esporro da Nami, pensando que ela estava usando o haki do rei. Será, hein? Dos vários personagens, a Nami é a única que consegue socar diretamente o Luffy. Pode ser liberdade cômica, artística, pelo punho do amor, o teorizado punho de haki do rei, ou ela simplesmente soca o roteiro, que se lasque o corpo de borracha.